Amém. Estão todos bem-vindos nesta noite, no bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos em festa. Hoje é nosso segundo dia. Que grande bênção. Bom, muita gente deveria estar aqui nesta grande festa. Começar o ano assim, dedicando ou consagrando a nossa vida para que possamos viver de acordo com os propósitos de Deus. Cada ano, com as suas oportunidades, as suas estações. Mas é importante saber que nós adoramos um Deus que não muda. Amém? Ele é um Deus que não muda. Ele está no seu ponto central. Ele não muda. Isso é uma grande bênção viver dependentemente de Deus. Mesmo que as estações, os tempos mudam, para quem está em Cristo, sempre vence a circunstância. Posso ouvir amém? Então, nesta noite, se você olhar ali para o seu programa, que é o segundo dia, hoje é 3 de janeiro, hoje é quarta-feira. Entrando em batalha para destruir as fundações, fortalezas e heranças espirituais malignas que nos impedem de viver os propósitos de Deus. Amém? Esse é o assunto do dia e temos ali os versículos do dia e também tem aqui pontos de oração. Ora e liberta-se de todo o ataque do inimigo contra a sua mente, liberta-se de espíritos de desorientação e de todos os laços e fundações do passado. Renuncia a todos os pactos e crenças malignas para que o inimigo nunca mais tenha legalidade na sua vida. Destrua toda a obra da feitiçaria, mentira, medo e incredulidade. É isso que, aliás, esse são os pontos de oração para o dia de hoje. Estamos a ter experiências completamente diferentes. Todos os anos, os cultos de oração, quer das 6 ou das 12, dirigentes vêm, trazem uma palavra e alguns pontos de oração. E muita gente vem e começa a orar. Mas este ano decidimos fazer algo completamente diferente. Vir à casa de Deus para meditar na palavra de Deus e orar. A experiência está a ser muito boa, queridos irmãos. A experiência está a ser muito boa. Porque isso tem ajudado as pessoas por si mesmo a gastar muito tempo diante de Deus. Sem que você simplesmente siga os pontos de oração. Isso ajuda as pessoas a descobrir aquilo que realmente é tão necessário para as suas vidas. E é muito bom. Eu acredito que estamos a ter experiências muito boas com Deus. E nas manhãs nós começamos pontualmente a partir das 6 até as 7, mas a igreja está aberta para todo dia de oração. Você não precisa se limitar simplesmente ao horário das 6 às 7, das 12 às 13. Venha, gasta tempo com Deus. Hoje de manhã eu estava aqui eu não estava aqui hoje de manhã, mas às 12, eu vim às 12, não vim às 6, às 12 estava aqui. Algumas pessoas começaram a chegar a 1 hora para gastar mais tempo com Deus, 13 horas, né? Para gastar mais tempo com Deus. Então eu acredito que estamos a ter uma boa experiência em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um amém na igreja? Uma boa experiência com Deus. E sem dúvida nenhuma, eu quero apelar à igreja para que levem esse assunto de oração de uma forma muito séria. Porque, afinal de contas, nós estamos só numa festa. Orar significa tomar uma decisão para você entrar em guerra. Porque você coloca assuntos que têm a ver com
a sua libertação, que tem a ver com sua cura, que tem a ver com o êxito que tanto você precisa. Então você vai entrar em batalha, de certeza. Então, ponha na sua mente que na medida que você começar a orar, você vai mexer com as forças espirituais. Principalmente quando você estuda sobre cativeiros. O que é isso, cativeiro? São prisões. Existem algumas pessoas que estão nessas prisões, que o diabo não quer que essas pessoas saiam dessas prisões. O diabo não quer. O povo de Israel, eles estiveram no Egito como escravo por 430 anos. Faraó transformou um povo de escravos. Mas quando Deus enviou Moisés para libertar os israelitas, sabe o que aconteceu? Houve uma resistência. Aquela escravatura não era simplesmente um trabalho esforçado, não. Faraó tinha aquele povo como seus escravos. E por ele ter pensado desta forma, havia um cativeiro, uma prisão. Preste atenção, uma prisão. E quando Moisés anunciou a sua libertação, a libertação do povo de Israel, aí começou o problema. Então, muitas das vezes, sem a gente entender, orar significa entrar em batalha, é um assunto sério. Significa entrar em batalha. Você precisa ficar muito atento. Preste atenção, fique muito atento. Porque tem pessoas que estão dentro desses cativeiros e de repente você vai descobrir que é uma resistência muito grande, porque o diabo não quer que essas pessoas saiam de lá. Assim como o faraó não queria deixar o povo de Israel sair do Egito, é da mesma maneira que os demônios fazem. Eles fazem tudo por tudo para retaliar, criar problemas para pessoas serem mantidos ainda nesses cativeiros. Cativeiro da escravidão. Então ponha na sua mente, enquanto você estiver a orar, fique atento. Fique atento. Você vai descobrir que Satanás já está a trabalhar. E você precisa orar e ter o máximo de cuidado, porque tem pessoas que não podem sair de lá. Não podem. Eles estão amarrados de forma completamente diferente. Estão lá, não podem sair. Agora, uma das armas que o diabo usa, eu quero que vocês entendam que isso é muito importante. Uma das armas que o diabo usa para manter pessoas no cativeiro da escravidão é a distração. O diabo faz tudo por tudo para distrair você e de formas completamente diferentes. Ele pode usar até algumas coisas que você pode pensar que pronto, são coisas que têm menos importância. Mas o diabo usa as coisas que você pensa que têm menos importância para distrair você. Para você não levar a sério as suas orações, para você perder foco. Uma das coisas que é tão necessário durante o tempo que a gente ora é a nossa concentração. Fique concentrado para você não se distrair. Por quê? Para que você não perca o foco. Porque o diabo quer que você perca o foco. É isso que o diabo quer. É você perder o foco. Acabou, sair do foco e ficar por aí completamente distraído e para continuar aprisionado. Então fique atento, fique atento, por favor. Distração. É isso que o diabo quer fazer. Uma das coisas importantes é manter o foco e ter o máximo de cuidado e vigiar. Concentra-se. E muitas das vezes você precisa separar o tempo. Separa o tempo. Evita pessoas. Evita problemas. Evita, porque essas coisas todas o inimigo vai trazer. Sabe por quê? Mudança de foco. Evita. Vai ver uma coisa. No tempo que nós oramos e jejuamos, veja isso. Muita coisa vai começar a acontecer. Muita coisa vai começar a acontecer. Você deve pôr na mente que você está sendo alvo. Mas qual é o objetivo do diabo? É mudar o seu foco.
Na oração, o que é mais importante é a nossa atenção, manter o nosso foco para você ouvir. Porque não são todas as respostas que vêm assim como você pensa. Que ao orar, de repente enfermidades vão sair, ao orar, inimigos vão começar a ser destruídos. Isso pode acontecer, mas não é sempre que as respostas vêm assim como você pensa. Porque às vezes as respostas vêm com uma instrução. Deus vai responder com uma instrução, uma orientação. Mas como? Só uma coisa importante, depois disso vamos para o assunto. Mas como? Essa aqui é a pergunta. Por exemplo, um homem cego, não via, se aproximou de Jesus para pedir ajuda. Se você ler a Bíblia, as pessoas não foram curadas da mesma maneira, da mesma forma. Não. Jesus curou as pessoas de formas completamente diferentes. Isso significa que Jesus lidava com os problemas de maneira completamente diferente. Escute que isso é muito importante. Ele lidava com os problemas de maneira completamente diferente. Por causa de quê? Das causas. Todo tipo de problemas tem causa. E uma das coisas que Deus faz é lidar com a raiz dos problemas, que são as causas. A raiz dos problemas, que são as causas. Deus não passa por cima sem lidar com as causas, sem lidar com a raiz do problema. Muitos problemas que as pessoas têm, elas têm causas. Tem causas. Por exemplo, para alguns, Jesus simplesmente os curou. Senhor, eu quero ver, vai, a tua fé te curou. Os olhos de Bartolomeu se abriram e ele foi. Mas para aquele paralítico que foi trazido pelos seus 4 amigos, sabe o que Jesus fez? Perdoou primeiro antes de curar. Problemas têm causas. Muitas das vezes nós lidamos com a dor, ignoramos as causas. É por isso é preciso estar completamente consciente sobre verdades. Quando a palavra de Deus é pregada, procure compreender uma verdade para você usar esta verdade para fazer diagnóstico de causas de problemas. Filho, os seus pecados estão perdoados. Agora receba a tua cura. Pegue a sua cama e vá embora. Mas Jesus nunca lidou da mesma forma que ele fez, ou Jesus nunca lidou com problemas da mesma forma que ele lidou com problemas desse paralítico. Para Bartolomeu ele disse, vai, a tua fé te salvou. Mas para este paralítico Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Mas por quê? A doença que ele tinha foi causada por um problema, um pecado. Pode ser crenças, algumas crenças malignas que abrem as portas e o diabo começa a introduzir doenças nessas pessoas. Havia uma causa. E deixa eu falar para vocês, a cura vem sempre depois de perdão. Respostas nem sempre vêm como nós pensamos. Assim como Jesus tratou com Bartolomeu. Retirar o seu problema imediatamente. De uma forma tão direta. Remover o seu problema. Mas às vezes as respostas vêm em forma de uma instrução. O próprio Deus a dar a nós uma instrução. Como é que os nossos problemas podem ser resolvidos. Por exemplo, estava a falar de um cego. E o cego apareceu e disse, Jesus, cura-me. Sabe o que Jesus fez? Pegou o lodo, uma topa, cuspiu, começou a amassar,
levou, esfregou os olhos do cego com uma topa. Sabe o que ele disse para o cego? Vai até Silô. Lá tem um tanque. Quando você chegar lá, lava-te. Lava toda essa matope nos seus olhos. O homem não ignorou o que Jesus disse. É um princípio. Ele pediu a cura, Jesus deu uma instrução. Será que nós estamos prontos para uma instrução? Essa aqui é a pergunta. Aquele homem obedeceu, pediu ajuda a alguém. Acompanha-me, leva-me para o tanque de Silô. Eu estava fazendo um estudo essa semana. Esse nome Silô está relacionado a alguma coisa profética que está ligado a Jesus. Todo judeu que entendia sobre Silô, Silô não era simplesmente um tanque. Silô era um lugar que estava conectado à pessoa de Cristo como Messias, que havia de vir em Jerusalém para ser resposta para o seu povo. Silô. Por que esse homem não ignorou? Por quê? Muita gente que experimentaram milagres na vida já haviam estudado o Antigo Testamento. E muitos deles tinham conhecimento sobre a vinda do Messias. Certos nomes na Bíblia estão relacionados com a vinda do Messias. Tanque de Betesda significa tanque de misericórdia. Silô está relacionado com a pessoa de Jesus, o Messias, que virá e que será resposta para o seu povo. Bartolomeu, quando começou a clamar, mencionou um nome que era pouco mencionado pelas pessoas. Jesus, filho de Davi. Enquanto muitos chamavam de Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré significa, a parte humana de Jesus, filho de Davi. Este é o rei de Israel. David conhecia, aliás, Bartolomeu conhecia a Jesus. Essas pessoas aqui, de uma certa forma, conheciam as Escrituras. Se um dia lhe for dado uma instrução, um exemplo, quer que a sua vida seja abençoada? Vai tirar as roupas que estão no seu guarda-fato, vai doar aos pobres. Se você não conhecer o princípio sobre a semeadura, você não vai obedecer. Você só vai obedecer se você entender princípios sobre semeadura. Que quem dá, colhe. Se Deus manda você dar, é porque Ele vai abrir portas de providências para você. Só quem conhece a palavra é que obedece. Mas há muita gente hoje, sabe por que não obedecem princípios? Porque não conhece as Escrituras. Olha só exemplos que eu dei. Bartolomeu chamou Jesus filho de Davi. Jesus disse para esse cego, vai para Silô. Silô está relacionado com uma palavra profética sobre o Messias. Silô. Esse nome tem um sentido muito profundo. Uma ligação com o Messias, que é Jesus. Quando ele ouviu de Jesus, vai para Silô, e apareceu dentro dele as Escrituras Sagradas. Aquele que me mandou, ele é a resposta. Eu vou. Ele agiu. Não é sempre que as respostas virão como você pensa. E muitas das vezes essas respostas virão em forma de uma instrução. É por isso o que é mais importante não é você falar. O que é mais importante nas suas orações é ficar mais atento para ouvir. É por isso que o diabo não quer que você ouça. Ele quer mudar foco. Ele quer perturbar você, para você mudar foco. O diabo sabe que tem pessoas que não podem sair do cativeiro. Não. O diabo vai fazer barulho, o diabo vai atrapalhar. O diabo vai, sem dúvida nenhuma, mexer com a sua estrutura de oração. O diabo sabe disso. Porque tem pessoas que não podem sair do cativeiro. Não podem. Estão proibidos de sair. Para manterem-se ainda no cativeiro. Então o que o diabo vai fazer? Vai distrair. É por isso que tem muita gente a jejuar, estão a jejuar, preste atenção, estão a jejuar, mas cheio de confusão na cabeça. Estão a jejuar
estão abertos para coisas erradas. Estão a jejuar, não levam a sério, não têm tempo de pensar, ouvir, refletir. O que Deus está a falar com você? Está a jejuar, está a jogar matraquilha. Sabe matraquilha, né? Gol, você não presta, você. Quer dizer, mantenha-se firme. Fique atento. Porque o diabo não quer que certas pessoas saiam do cativeiro. Ele vai lutar. Estrategicamente, ele vai distrair. É por isso que tem muita gente já entrando em confusão com isso. Fique atento, amarra demônios, expulsa em nome de Jesus. E diga para Satanás, cala-te a boca. Em nome de Jesus. Não deixe que o diabo te atrapalhe. Entende o que estou a dizer? Focaliza a sua fé em Deus e ora, vigia. E vigia mesmo. Vigia. Não sei se estão a entender? Vigia. Muitas das vezes você precisa agir e dizer para o diabo o seguinte: não estou para brincadeira não. Amém? Olha para alguém que está ao seu lado e diga: aprenda a falar para o diabo que você não está para brincadeira não. Amém. Não está para brincadeira. Diga de novo para seu vizinho, para ele ouvir quando sair daqui, para melhor se preparar. Diga isso aí. Diga para o diabo que você não está para brincadeiras. Você não está para brincadeiras em nome de Jesus. Amém? Então preste atenção. Faça isso. Muitas respostas virão em forma de uma instrução. Fique atento para ouvir. Fique atento para você começar a compreender. Fique atento. Porque Deus pode falar para você e dar-lhe instruções. Ou uma instrução. Para uma grande saída. Os ingleses chamam de breakthrough. Uma saída vitoriosa nos seus problemas. E Deus pode dar uma instrução para as portas serem abertas. É por isso, o que é mais importante não é você falar. O mais importante é ouvir. É se preparar para ouvir. É por isso que quando o diabo distrai, para você não ouvir. Tem pessoas que, quando jejuam, ficam a dormir. Dormem. Aliás, vêm às 6 até às 7, vão para casa. Voltam a dormir até às 12. E depois olham para o relógio, mas ainda é cedo para quebrar. Continuam a dormir até 15h30, quando vão para a cozinha para preparar alguma coisa para comer. É quando descansam, já ficam folgados. Diga, ora e jejua. Jejua e ora. Enquanto você estiver em casa, gasta tempo para orar. Gasta tempo para orar. Sai de casa, vai na casa de vizinha começar a falar mal de pessoas. E depois diz para a mesma vizinha: já é hora de largar. Largar do quê? De fofoca. Para preparar para ir para a igreja. Para ir orar. O impacto de jejum está no seu compromisso. De forma como você se compromete com Deus. E não só com os assuntos que você está a apresentar a Deus. Quanto mais forem tão profundos esses assuntos, isso determina a qualidade das suas orações.
Se você notar, olhar para uma pessoa que não está a levar a sério as suas orações, essa pessoa aqui não está muito ligado às suas verdadeiras necessidades. Ele não está interessado, quer dizer, em vez de levar assuntos de uma forma séria diante de Deus, não está nem aí, não está interessado. Eles não podem definir a qualidade das suas orações sem que discernam primeiro os tipos de necessidades que eles têm. Se você ver uma pessoa a orar, a levar a sério, porque os seus assuntos são sérios também. E isso vai levar você a se fechar dentro de casa. Bom, tem algumas pessoas que trabalham. Bom, trabalha, mas vigia. Mesmo no lugar onde você trabalha, tu tens que vigiar. Tens que vigiar. Você não vai poder ver Satanás já entrar com casaco e gravata lá na sua empresa. Todo ele bonitinho, com peruca. Escuta aí. E chegar lá, sim, a entrar de uma forma muito calma e mansa. Dizer assim, eu sou o diabo. Hoje eu vim visitar aqui. Não. Você vai ver sempre diabo atrás das pessoas. Isso é verdade mesmo. O diabo atrás das pessoas. Você olha para pessoas assim, tem o diabo atrás. Vão te confusionar. Vão tentar te atrapalhar. Vão te falar coisas que você não deve ouvir. Vão tentar fazer tudo por tudo. Mas o diabo está por detrás deles. Porque ele viu, essa aqui, eu vou lhe perder. Então deixa destruir o que ele está a fazer para eu manter no cativeiro. Quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, o diabo não apareceu? Quando Jó estava a fazer sacrifício por ele e pela sua família, o diabo não apareceu? Vai deixar de aparecer no dia que você decidir orar para se livrar de problemas na sua vida, o diabo vai deixar de aparecer? Ele sempre vai aparecer. Ele sempre vai aparecer. Fique atento. Em nome de Jesus. Então, nesta noite, nós queremos orar. O assunto desta noite é de extrema importância. Vocês estão entendendo? É por isso, é assunto de batalha espiritual. É por isso, preste atenção. Talvez alguns passaram por momentos difíceis, como a retaliação. O diabo começou a retaliar já. É verdade. O diabo já começou a retaliar. Porque ele sabe que você vai orar, vai entrar em batalha hoje. Aliás, você começou a entrar em batalha. Entrando em batalha para destruir as fundações, fortalezas e heranças espirituais malignas que nos impedem de viver os propósitos de Deus. Deixa eu falar para vocês duas coisas importantes. Uma coisa é lidar com problemas que nos impedem de viver propósitos de Deus. Mas como é que esses problemas se manifestam? Elas vêm por causa, aliás, eles entram por causa de certas crenças. De uma forma voluntária, as pessoas começaram a acreditar certos tipos de coisas. E essas crenças, sem dúvida nenhuma, elas são as chaves. Eu expliquei isso. Essas crenças são chaves. E portas foram abertas. E o diabo, quando viu essas portas, ele entrou. É por isso, deixa eu falar para vocês.
Todos os problemas têm causas. Todos os problemas têm causas. Quer crer de uma forma consciente ou entrar na prática do ocultismo de uma forma inocente, crenças são sempre crenças que sempre são usadas como chaves para abrir as portas para o diabo entrar. Não vocês estão a entender? É por isso o diabo, ele se torna o rei das pessoas que não conhecem a verdade. Ele reina sobre pessoas que não conhecem a verdade. Porque a inocência nessas pessoas faz dessas pessoas viver essas crenças todas como uma forma de abrir as portas e facilitar os demônios para entrar. Agora, tem algumas pessoas que fazem isso conscientemente. Mesmo conhecendo a verdade, eles fazem isso por desobediência, ignorando as consequências. Eles participam de uma forma direta, ignorando as consequências. Mas por que as pessoas fazem isso? Chamaríamos disso uma indução? Foram induzidos pelos demônios? É que nada entra sem a nossa permissão. Principalmente pessoas que conhecem a palavra. Cuidado com desobediências, queridos irmãos. Cuidado com desobediências. Vou falar um pouco sobre como é que nós devemos quebrar crenças que têm a ver com pactos e fundações do passado. Isso que eu vou falar nesta noite, tem pouco tempo. Como devemos quebrar crenças que têm a ver com pactos e fundações do passado? Se você ler a Bíblia, preste atenção. Quando Jesus morreu por nós, através do seu sangue, Ele nos redimiu. Essa palavra redimir vem da palavra libertar. Mas libertar através do seu sangue. Por que o sangue? Esta aqui é a pergunta. Por que o sangue? O sangue de Jesus foi o preço que foi pago para a nossa redenção. Primeiro, para a nossa reconciliação com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus, perdoando os nossos pecados. E não só perdoou, lembra que a ofensa trouxe a condenação, isso é que trouxe a porta de maldições sobre a nossa vida. Na redenção, Jesus, veja só, tratou com todo tipo de problema. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele fica livre. Livre da condenação que veio da ofensa por causa do pecado de Adão e Eva. E também livre de todas as maldições. Mas estou a falar de pessoas que aceitaram Jesus como Senhor Salvador das suas vidas. Então, para dizer o seguinte, esses pactos todos são quebrados por causa do sangue de Jesus. Esses pactos são quebrados. E nós começamos a viver debaixo de uma nova aliança em Cristo Jesus, através do seu sangue, onde estão as promessas de bênção sobre as nossas vidas. Preste atenção, as promessas de bênção. O que a Bíblia diz? O sangue de Jesus fala melhores coisas do que o sangue de Abel. Então, para dizer o seguinte, na nossa conversão, nós recebemos a regeneração, que é uma transformação. Nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, onde começamos a fazer parte da família de Deus e para viver dentro da família de Deus como herdeiros e para receber a herança de Deus em Cristo Jesus. Então, para dizer o seguinte, dentro dessa aliança nós temos promessas de bênção. É por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa é a nossa nova vida. Mas agora, tem uma outra coisa, tem um outro porém. Quando a verdade não é conhecida, sabe o que as pessoas fazem? Elas mantêm as crenças.
A verdade conhecida, ela deve mudar as pessoas. Mas quando essas pessoas não conhecerem a verdade, elas vão manter essas crenças. O que são as crenças? As crenças são as chaves. Quem tem umas chaves ali, por favor? As crenças são as chaves. Vamos compreender isso muito bem. Jesus nos redimiu pelo seu sangue. Na redenção, a ofensa que veio do pecado de Adão e Eva, que trouxe a condenação, foi tudo tratado. Jesus morreu, pegou a nossa própria condenação. Ele mesmo foi condenado por causa dos nossos pecados. Através do seu sangue, quebrou todas as maldições. Então, para dizer que quem está em Cristo Jesus está debaixo de uma nova aliança do sangue de Jesus, onde tem promessas de bênção. E por causa da regeneração, nascido de novo, você é uma nova criatura, você faz parte da família de Deus, e você é o filho de Deus. Quer dizer, você é um abençoado, se tornou um abençoado. Mas onde é que está o problema? É o seguinte: para pessoas que não conhecem verdade, eles mantêm as crenças. As crenças são as suas chaves. A sua crença é uma chave que pode manter a porta do seu coração aberto. Mas crenças de quê? É por isso que hoje vou falar sobre quebrando crenças que têm a ver com pacto e fundação da família. Agora quero vos ajudar a entender de onde que nós viemos. Eu estava a ler uma passagem, vamos ler juntos, por favor, rapidamente, no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 25. O problema de falta de libertação é o nosso próprio problema. Não porque Deus não quer libertar, é o nosso próprio problema. Jesus, ele completou toda a obra da redenção na cruz, há 2000 anos atrás. Todos os processos redentivos foram todos completados para nossa grande libertação. Mas onde é que está o problema? Eu quero acreditar que o grande problema das pessoas hoje é viver sem a verdade, falta da verdade. Falta da verdade, porque as crenças, se elas não forem quebradas, elas se tornarão um elo de ligação entre pessoas e o passado delas. As crenças é o elo de ligação entre essas pessoas e o passado. As crenças são chaves, é isso que abre a porta para o diabo continuar a ter domínio sobre as pessoas. Olha só o que está escrito no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 25. Já acharam? É a história de Gideão. Agora escutem, antes de vocês lerem. Irmãos, vocês não têm Bíblia para pôr aqui na tela? O livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 25. Preste atenção, antes da gente ler. O povo de Israel estavam sendo julgados pelos juízes. Sabe, quando eles desobedeciam a Deus, Deus permitia com que os seus inimigos viessem para destruí-los. Deus usava os inimigos do seu povo como uma vara, sempre que eles decidissem desobedecer a Ele. E todas as vezes que eles clamavam, Deus levantava um juiz. Eles viveram num tempo em que Deus governava as suas vidas através dos juízes. A Bíblia chama isso de o governo teocrático. É Deus governando o seu povo. Eles não tinham reis, não. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul é um rei que não era da vontade de Deus. O povo pediu um rei, mas Deus não queria que eles tivessem rei, porque Ele queria ser rei para eles mesmos. Mas houve um tempo que eles começaram a ser dominados pelos medianitas e trouxeram uma grande miséria para o povo de Israel, queridos irmãos. Grande miséria. Mas depois eles clamaram e Deus procurou um homem chamado
Gideão. Deus visitou Gideão. Essa é uma história muito interessante. Deus olhou para ele e disse assim: este é o homem que eu vou levantar para julgar o meu povo. Mas tem uma coisa, tem um porém. Gideão vinha de uma família idólatra. O pai de Gideão era um idólatra. Era um idólatra. Mas depois de Deus olhar para este homem, para este jovem, e apontar a ele para os seus propósitos, sabe o que Deus fez? Ele queria tratar um problema. Um problema que muita gente precisa tratar hoje, porque tudo aquilo que é tratado vai comprometer a você em todas as esferas da vida. Tudo que não é tratado vai comprometer você em todas as esferas da vida. Mas por quê? Essa aqui é a pergunta. Você pode ser escolhido como pastor, se você não passar por uma redenção, ter grandes dificuldades em exercer as suas atividades. Há de haver interferências. Não porque você tem demônios, algumas crenças dentro de si. Se essas crenças não forem destruídas, se você não for liberto, se você não ser liberto dessas crenças, haverá interferências. E por isso tem muita gente hoje, infelizmente, eles não podem ter sucessos em várias esferas da vida, porque há muitas interferências. Você casa perturbações que não acabam. Está no casamento. Olha só, interferências malignas. Você não vai funcionar devidamente e cumprir a sua missão como marido ou como esposa por causa de interferência. Mas vai ver uma coisa. São algumas crenças que não foram nunca quebradas. E Satanás usa essas portas para entrar e interferir. É por isso, ver homem e mulher parecer que estão bem, de repente você não sabe o fundo. Esses aqui não dormem à noite, estão sempre a brigar, estão cheios de problemas. Muitas interferências malignas. Está a trabalhar é um empregado de uma empresa qualquer, talvez uma empresa muito grande, uma empresa de sucesso. Olha a sua interferência. Você vai ser um problema no seu próprio local de trabalho. Um problema. Você vai ter problemas sérios. Você não é elogiado, ninguém te acarinha, ninguém fala bem de você. Porque eles descobriram que você é um problema. Mas vai ver que esse problema é fruto de interferências malignas, porque aquelas crenças são como algumas programações. Está a entender? Quando Deus nos criou, Ele nos programou para sermos, na verdade, um sucesso, sermos uma bênção. Mas por causa das fundações, parecer que alguma coisa foi completamente mal programada, aliás, reprogramado, porque Deus programou você para o sucesso, de repente vem uma certa reprogramação, para dizer que essa pessoa aqui foi reprogramada de uma forma diferente. Mas vai ver, são por causa de fundações, que eu vou explicar daqui a pouco. Eu acredito, esse assunto é tão sério, se nós não acabarmos hoje, o dia da manhã, nós vamos repetir o assunto de hoje. Porque tem pessoas aqui, parece que estão sendo proibidos de sair dessas cadeias, desse tipo de cativeiro. Sabe por quê? O diabo quer manter você lá, porque é como se tivesse uma dívida, está entendendo? Fundações lá no passado, quer dizer, você está sendo controlado e perseguido. Parece que lá no passado, algumas coisas foram feitas, houve algumas decisões que você não pode ser feliz, você não pode ter paz, não. Sua vida é viver perturbado até morrer. Reprogramações malignas. Gideão foi escolhido para ser um juiz, para ser
aquele que poderia julgar o povo de Deus. Deus queria um líder resposta. Mas olha só como Deus tratou com problemas de Gideão. O seu pai era um idólatra. Era um idólatra. Olha só o que está escrito aqui. Depois de Deus falar com ele, depois de Deus chamar a ele para uma missão, depois de Deus lhe encorajar, vai com tua força, você será forte, você vai libertar o meu povo. Mas depois Deus voltou e disse, antes de tudo isso, um problema precisa ser resolvido. Senão, haverá interferências na tua missão. Há de haver interferências aonde? Na tua missão. Cuidado, queridos. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos, derruba o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar. Poste de Azerá que fica ao lado do altar. O pai de Gideão era um idólatra. Agora deixa eu falar para vocês. Se você fazer um estudo, todas as tribos, elas vêm de uma fundação. As cabeças das tribos, preste atenção, se tornaram uma porta aberta para o mundo espiritual maligno e se tornaram pais e fundadores de tribos, das tribos. E além de serem identidades que foram portas abertas para o mundo espiritual maligno, eles criaram aquilo que se chama de origem. Olha só como é que as origens são representadas. Por exemplo, se você for a ver, aliás, muitos de vocês estamos aqui, fizemos parte de diferentes tribos, e graças a Deus que em Cristo Jesus nós somos um. Mas só quero vos fazer lembrar alguma coisa. Das várias tribos que nós temos, veja só as suas origens. Algumas delas são representadas por animais. Rato, crocodilo, boi, macacos, galinha, outro tipo de coisa. Mas por quê? Esses pais que se tornaram identidade, por causa de falta da verdade, conceberam crenças. E aquilo que a Bíblia diz, mesmo conhecendo a Deus, não reconheceram a Ele como Deus. Antes adoraram mais o quê? A criatura do que o próprio Criador. É quando começaram -se a representar em forma de animais. Os animais se tornaram o quê? O ponto de ligação. E quando você coloca isso, quem está por detrás? É o diabo. Então essas crenças abriram portas para demônios entrar e controlar as pessoas. Agora, as crenças, elas são chaves. É por isso que eu disse, quando não há verdade, as pessoas começam a gerar certas crenças. E essas crenças são um elo de ligação entre as pessoas e as trevas. Olha só, pai de Gideão, um idólatra. E Deus disse para Gideão, eu te chamei, seja forte, vais libertar o meu povo. Mas ei, temos que tratar um problema aqui. As crenças vão trazer interferência. É bom que haja desligamento. Alguma coisa precisa ser quebrada para o diabo perder toda a legalidade sobre a sua vida. Senão, a sua missão não será bem sucedida. É por isso todas as pessoas que aprendem sobre propósito descobrem missão. Quando você não entende propósito, você não entende o que é missão. E se você descobrir a sua missão sem libertação, a sua missão é comprometida. É por isso muita gente hoje ou não completa a sua missão, ou eles não são bem sucedidos na sua missão por causa de interferência. Pergunta aos seus vizinhos aqui, o que você está a viver, hein? Diga, o que você está a viver? Talvez você está cheio de interferência.
Se não é um problema no serviço, é um problema no casamento. Se não é um problema no casamento, é um problema na família. Se não é um problema na família, é um problema na sociedade. O diabo não quer que você prospere. O diabo não quer. Para que não haja interferência na missão. Na verdade, a programação de Deus em nós é um propósito revelado para que nós possamos ser pessoas bem-sucedidas nesta missão. Se você é marido de verdade. Se você é esposa de verdade. Se você é um trabalhador, você é tão frutífero para dizer o seguinte: uma missão bem-sucedida. Você está ali para ser resposta, para dizer que Deus está contigo. Aleluia, posso ouvir amém? Deus está contigo e tudo está indo bem. Mas às vezes, problema que não está a dar. Pessoas olham para você assim e dizem: epa, eu não sei o que vou fazer com isso aqui. Interferências. Irmãos, diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para uma missão bem sucedida, para você viver propósitos divinos, sem interferência, porque Deus te libertou de verdade. Do que estar a ser comparado? Está a ver a família deles, a avó dela, tia dela, os tios, os irmãos se comportam da mesma maneira, e essa também assim mesmo. Você está em Cristo é comparado com todos aqueles que não conhecem a Cristo. Até começa a ser comparado com defuntos. Está a ver aquele falecido tio? Não tem diferença com esse aqui. Para dizer que alguma coisa não está bem. A missão não está a ser bem sucedida. Há uma interferência maligna. Crenças é um elo de ligação entre você e o mundo espiritual maligno. O mundo maligno. Pastores que assumiram o pastorado, profetas que assumiram o cargo de profeta, apóstolo que assumiram o cargo de apóstolo, muitos deles nem libertos estão. Olha só a interferência maligna. Começam a fazer coisas que não prestam, porque sabem que esses aqui devem falhar na sua missão. Libertação não é só manifestação demoníaca. Acabou. Eu tenho que ser liberto de fortalezas. Olha só de onde que você veio. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome segundo torno do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derruba o altar. Tens que quebrar o altar. O que é esse altar? Altar é um lugar de fundação, um lugar de dedicação. Agora tem uma coisa, diz que ao lado do altar de Baal, do pai de Gideão, tinha um corte posto, o posto ídolo, e ele adorava uma identidade, uma deusa que era chamada de Azerá, que ficava logo ao lado do altar. Na verdade, se você ler a Bíblia, essa deusa é uma identidade. Deixa eu falar para vocês. Eles nunca existiram, mas tem demônios por detrás deles. São nomes que dão, atributos que dão, para que sejam exaltados certos tipos de identidade e controlar as pessoas. Aquilo que eu disse. Olha as tribos, como é que as tribos estão fundamentadas, representado em forma de animais. O que está por detrás disso? Satanás. Porque as pessoas não querem Deus. Aqui, se eu for fazer pergunta, alguns de vocês, possivelmente que não comem certos tipos de animais, porque diz que esses são os seus mutupos, a origem. Eu conheci uma família de crentes que não comiam costelas de galinha, porque o mutupo deles era galinha. Numa das conferências,
Aqui na nossa igreja, recebemos um grupo de irmãos que vieram de um distrito que não podiam comer boi, porque a origem deles é de boi. Ngombe, mo. Quantos de vocês entendem isso aí? Levanta as mãos. Ah, pronto. Graças a Deus que entende isso. Agora escuta. A Zerá era considerado como se fosse uma árvore numa fundação. Além de ser uma deusa de fertilidade, sexo e amor. É por isso que havia uma árvore ao lado do altar. E Deus disse para Gideão: corta, derruba, destrói. Destruindo isso, você está a quebrar uma crença. Fundação é um lugar onde vidas são dedicadas. O que os pais faziam? Dedicavam todas as famílias naquele altar. Se alguns de vocês lembraram, quando viviam no mundo, seus familiares faziam sacrifício e chamavam todas as crianças em volta do sacrifício para dedicar toda a família e levava farinha e punha lá. É por isso hoje, por exemplo, quando uma menina ela cresce e quando vem um rapaz para pretender, os familiares não vão deixar esta menina sair sem pedir permissão àqueles espíritos. É por isso no lobolo pedem tabaco, pedem vinho. Para quê? Sabe para onde é que eles vão? No posto ídolo, naquela fundação. Tem um lugar onde sempre dedicaram essas famílias. Chama-se altar. Pode ser algo visível ou invisível. Mas na mente deles, eles acreditam que existe esse altar. Essa é uma crença. É essa crença que é chaves que abre as portas. Que é o elo de ligação entre as pessoas e as trevas. Então o que eles vão fazer? Vão pedir tabaco, ou cigarro, ou bebida. É obrigatório. Os pais são proibidos de falar ou de interferir. São os tios, pessoas mais velhas que vêm. Parece que filho é deles. Só aparece nesse momento, mas por quê? Se torna tão agressivo, isso chama-se uma indução maligna, para que as pessoas estejam debaixo do controle maligno. Os pais são colocados de fora. Os tios, os mais velhos, quer da parte da mãe da criança ou do pai da criança, que assume a cerimônia. E se tornam agressivos. Pergunto eu, por que fazem isso? Porque eles têm aqui na mente que toda a família está amarrada, está controlada num altar, num posto ídolo. É lá onde eles adoram esses demônios. Então eles fazem uma cerimônia e sabe o que eles dizem? Chamam aqueles espíritos e dizem o seguinte: estamos a pedir permissão para que a nossa filha seja liberada para o casamento. Isso é como um ritual. Eles fazem isso como se fosse coisa boa. Mas enquanto eles estiverem, ou quando eles começam a fazer isso, o que eles estão a fazer? Aquela crença, ela vai abrir uma porta e aqueles demônios vão poder entrar. A tal menina moça que está sendo pretendida, num dia que ela for pro lar, ela não irá sozinha não. Ela não irá sozinha. Ela irá acompanhada por um demônio para o casamento dela. Agora, quando lá chegar, este homem vai começar a ter problema, porque aqui ele vai ter que lidar não só com uma pessoa. Ele vai ter que lidar também com outras pessoas que foram levados para acompanhar, que são demônios. E quando começa a ter problema, casamento, problema. Casamento só vai animar no dia de lua de mel. Depois disso, problemas começam. Interferências malignas, porque as crenças estão lá. Agora, por que esses demônios entraram? Porque a própria menina concordou. De uma forma direta, concordou. Mesmo que seja feito pelos seus pais, ela concordou. E por isso, vida cristã é um assunto sério. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: você pensa que veio para divertir na igreja? Não.
Você precisa descobrir Deus como seu refúgio, meu querido. Deus é o teu refúgio. Fuja. Você precisa fugir. Não importa que tipo de preço você vai pagar. Agora, tem pessoas aqui dentro que foram casados com tabaco e vinho. Estão aqui dentro. Não, vocês estão entendendo? E possivelmente que você ainda mantém essas crenças. Sabe uma coisa? Uma vez eu estava pensando, mas quem gerou filhos sou eu. Eu dei leite, dei escola, dei tudo. Apareceu uma pessoa que não deu nem um centavo para mim, para vir tomar decisões na minha casa. Eu vivo. Nada. Nada mesmo. Nada. Ao tomar essas decisões, você está fechando o quê? A porta. Quebra essas crenças para que não haja uma legalidade maligna na sua vida, para que não haja interferências malignas. Irmãos, pessoas precisam orar de uma forma mais séria e intensa, porque a vida espiritual é o seguinte: descobriu que Deus é teu refúgio e fuja. E ora de verdade. Você sabe por que o mundo nos odeia? É porque eles são motivados por Satanás. Porque o que acontece? É que Satanás está a perder a batalha. Há uma grande fúria contra os cristãos. Há uma grande fúria contra os que pregam a verdade. Há uma grande fúria. É por isso, vocês serão combatidos de todas as formas, mas vivendo uma vida completamente livre. Você que está aqui, que ainda continua a acreditar nessas coisas, ainda tem crenças malignas, como é que o diabo não vai ter legalidade na sua vida? É necessário quebrar esses altares, é necessário destruir todas as fundações malignas sobre a sua vida, é necessário orar e declarar que a partir de hoje Satanás não terá mais poder sobre a minha vida, porque eu estou agora a viver para Jesus. Eu vivo agora para Jesus. Conheço a verdade e a verdade me libertou. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. A verdade me libertou. Crenças são um elo de ligação entre as pessoas e o mundo espiritual maligno. São essas crenças que fazem ainda com que o inimigo tenha legalidade e que haja também muitas interferências. Porque as portas estão abertas, os canais estão abertos. Tem pessoas que estão na igreja até hoje. Fazem coisas de uma forma tão escondida. Olha, mas vai fazer coisas de forma escondida por quê? Se mesmo você fazendo, pessoas vendo, sem ver, você está a abrir as portas na mesma. Mesmo nas escondidas, o que você deve ter medo? É medo de abrir a porta. Não pode ter medo de pessoas, não. Mesmo que eles não vejam você, ponha na sua cabeça que você está a abrir a porta, mesmo no secreto. Tem muita gente que foram dedicados nesses altares. Dedicados. Se você for a ver, por que vou ser tão honesto para com vocês? Por que muitas mulheres são atacadas? Por quê? Porque vítimas nesses rituais, consagrações vão para mulheres. Mulheres é que são consagradas, os maridos espirituais, mulheres é que são consagradas para não casar, começam a sonhar, a fazer relações sexuais com espíritos à noite. Quando estão casadas, preste atenção, quando estão casadas, olha só o que acontece.
não consegue viver uma vida sexual saudável com o marido, mas quando sonha à noite, dizem assim, no sonho fica tudo bem, mas no físico com o marido real, nada não fica bem. Né? Para dizer que houve pacto lá atrás. Lá no passado, houve pactos. Problemas têm causa. Como é que esses problemas ainda continuam? É preciso fazer um diagnóstico. Como é que esses problemas entraram? Talvez tenham problemas de crenças erradas. Ou então, pecados não confessados. Número 3, ódio, falta de perdão. Atrai também tantos demônios na vida de pessoas. Tem coisas que as pessoas não renunciaram ainda. Precisa renunciar. Temos que ter cuidado com essas coisas. Deixa de pensar errado. Pensa seriamente sobre a sua vida com Deus. Se você quer testar se uma pessoa está liberto ou não, fale um pouco das suas crenças. Elas se ofendem. Elas se ofendem para dizer que ainda estão amarrados. Para uma pessoa que está liberto, odeia a sua vida do passado, porque você está livre. Você não precisa mais disso. Eu não me ofendo com o meu passado. Acabou. Nunca vou precisar mais do meu passado. Vivo para novas realidades, para uma nova vida. Tem pessoas que ficam tão ofendidos porque eles estão ligados ainda, estão presos, estão aprisionados. Precisam sair disso. Interferências malignas. Entra por uma porta. Crenças que nunca foram renunciadas. Um problema grande é não cumprir a sua missão. Uma falha. Você não vive propósito. Não é bem sucedido. Não. Diz a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Num dia que você estiver num emprego, toda a gente vai olhar para você. Vão te chamar um homem bem-sucedido. Sabe por quê? Porque foi liberto. Agora, se não for liberto, vão poder ver interferência. É dado trabalho para fazer? Não faz. Recebe um bom salário com direito a carro, tudo. Prega carro, vai carregar amantes. Bebe a partir de sexta, sábado, domingo, aparece na terça-feira no trabalho com carro de serviço, todo riscado, com garrafas de cerveja lá dentro. É chamado a atenção, ajoelha para a diretora, ajoelhar quase a lamber bota de diretora. Assim, desculpa, chefe, desculpa, eu não vou fazer isso nunca mais. Chefe, desculpa mesmo, desculpa. No nome de meu falecido pai mesmo, eu não vou fazer. Jura nome de falecido pai dele, falecida mãe dele, falecido avô, tataravô, até fala onde foram enterrados. Eu não vou fazer isso nunca mais. 3 semanas depois, vai repetir a história. Vai repetir a história. Para dizer que há uma reprogramação. Enquanto as crenças não forem quebradas, o inimigo terá legalidade para poder o quê? Trazer interferências. Tem que sair sujo. Não pode ficar limpo, tem que sair sujo. O que o diabo quer é pintar você. Para as pessoas chamarem você, não presta, não tem capacidade, é incompetente. Mas vai ver que são problemas espirituais. Esses só estudaram, fizeram a faculdade. Muitos deles são doutores, são licenciados. Mas é uma interferência.
maligna na vida deles. Você vê mulheres, hoje as mulheres se arranjam de uma forma, isso é verdade. Perucas, mas o quê? Mas o quê? Prótese, peruca, prótese, não sei, unha, tição, maquiagem. Espera aí. Mas marido olha para você e diz assim, essa não presta. Você saiu do espelho, saiu de lá. Eu sou bonita. Tá saindo aí. Sou bonita. Sou bonita. Sou bonita. De repente, está a receber nomes. Está a receber nomes. Para dizer alguma coisa não está bem. Ok, podemos levantar. Gideão, eu te chamei. Gideão, você tem uma missão. Mas escuta aí, um problema deve ser resolvido. Para que não haja uma interferência na missão que lhe foi incumbida. Uma vida com propósito é uma vida onde você descobre uma missão. Por que você está aqui na terra? Uma missão bem-sucedida e sem interferência. Onde você se torna uma pessoa bem-sucedida. Olha só o que os demônios estão a fazer. É por isso as crenças são quebradas, fundações. Olha, Jesus morreu por nós e o sangue de Jesus nos redimiu. Quem está em Cristo está livre de todas essas coisas. Mas tem um porém. Será que essas pessoas conhecem a verdade mesmo? Será que eles se libertaram dessas crenças? Essa aqui é a grande pergunta. Suas crenças são as suas chaves que determinam a forma de você ser influenciado. Igreja, na nossa vida cristã nós temos que nos tornar guerreiros. Diagnosticar causas e dizer o seguinte: Senhor, liberta-me disto. Eu sou vulnerável, a minha fé está sendo ameaçada porque eu não estou a tomar decisões que deveria tomar. Por causa de medo, eu vivo de medo. Naquela noite o Senhor disse, está vendo? Muitas orações, respostas das orações pode vir em forma de uma instrução. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos, derruba o altar do seu pai, derruba o altar que o seu pai fez para o Baal e corta o poste de Aserá que fica ao lado do altar. Aquelas dedicações que houveram, palavras negativas que foram faladas, medo, crenças erradas precisam ser quebradas. Olha, hoje nós vamos começar a orar. Amanhã vamos fazer uma coisa. Cada um de vocês precisa pegar um papel. Nós vamos levar o programa de amanhã para o outro dia. Faz uma coisa. Amanhã vamos continuar com libertação aqui. Você vai lembrar-se de certas coisas. Eu quero só que você lembre. Eu quero que você lembre quais são as coisas comuns na sua família. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Tem certos problemas que acontecem com várias pessoas na sua família. Por exemplo, existem certas famílias que
onde as mulheres não casam. Se casam, devem separar. A maioria das mulheres naquela família ficam viúvas muito cedo. Uma maldição que elas não podem viver com o marido por muito tempo. Maridos devem morrer. Escreva alguma coisa que te inquieta, que está na linha do sangue da sua família. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, preste atenção, a segunda coisa. Comece a pensar quais são as crenças que predominam na sua família. O que a sua família acredita? Escuta uma coisa, essas crenças são elo de ligação com o passado. Você ora e quebra. A terceira coisa, quais são os problemas que são como herança? Quer dizer, a sua família tem herdado. Isso passou dos seus avós, seus irmãos, suas irmãs, e agora está a passar para os seus filhos, talvez. A herança de problema na família. Isso você registra. Número 4. Nós vamos orar amanhã para declarar as bênçãos. Eu estava a orar esta tarde aqui e Deus começou a falar alguma coisa para o meu coração. Nós temos que orar e dedicar mais uma vez as nossas vidas para o Senhor. Escreva isso. Se você não conseguir escrever, ponha na sua mente. Mas se você quer levar a sério, registra, arranja um papel e escreva. Esse culto, presta atenção, esse culto será transmitido esta noite, entre 22 horas e 23 horas. Esse culto estará no ar ainda esta noite. Fique atento. Se você ora 0 hora, fique atento para ouvir outra vez. E tome nota. E será transmitido amanhã pelas 12 horas. Tome nota. E amanhã será noite de libertação. Quebrando essas fundações em nome de Jesus. Esta noite o que vamos fazer rapidamente. Você vai orar, porque quando se entra nessa batalha, você precisa se preparar. Sabe o que vai acontecer? Certos demônios, preste atenção, por causa da aliança que foram feitas, dentro dessas alianças, esses demônios, eles foram contratados para poder serem perseguidores de pessoas. A experiência já nos ensina muita coisa. Demônios que manifestam, que dizem assim, essa pessoa, eu me fui dado. Eu não falo com demônios, não gosto de conversar com demônios. Deram-me essa pessoa, essa é minha mulher, essa é minha mulher. E tem aquelas heranças que lá atrás, uma parte da sua família, talvez foram consagrados para serem curandeiros. Esses demônios exigem que essa geração, alguns filhos nessa família, sejam influenciados com o mesmo tipo de demônios. Você precisa orar e quebrar isso em nome de Jesus. Não vocês estão a entender? O Gedeão era filho de um idólatra, mas Deus disse, eu tenho uma missão, tenho de resolver um problema aqui. É quebrar as fundações todas em nome de Jesus Cristo. Porque não foi Satanás que programou você, foi Deus que programou você. Mas o que o diabo faz? Ele quer reprogramar. O diabo quer mudar as coisas. Por isso, a quarta coisa, fechar as portas, renunciar a essas crenças, para que você possa viver o propósito de Deus em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Não importa depois disso de onde que você veio, que você viverá as bênçãos debaixo da aliança de Jesus Cristo, que são que é a aliança de bênção. Posso ouvir um amém, igreja? Prepara nesta noite para amanhã. E prepare, porque depois de você tomar uma decisão séria para a sua libertação, preste atenção. Você poderá talvez passar momentos de guerras, grande guerra, porque o diabo sabe que você vai se libertar. O diabo sabe que vai perder você em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Escuta uma coisa, que Deus liberte a sua mente. E esta noite, à madrugada, você vai orar. Amanhã, venha ao culto de oração, venha das 12, prepara-se, porque amanhã à noite será uma noite de grande libertação em nome de Jesus. Levanta uma mão para o céu. Diga, Senhor Jesus, nesta noite, eu venho diante da Tua presença. Eu ouvi a Tua palavra. Em nome de Jesus,
Senhor, redime a minha vida. Quero viver para Ti, Senhor. Quero estar verdadeiramente liberto, livre de todas as fundações malignas, todas as interferências satânicas na minha vida. Eu não quero ser falha. Eu quero viver assim como programaste. Em nome de Jesus, eu rejeito o que não tem nada a ver com a agenda de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa-me por participar diretamente nos rituais ou qualquer cerimônia. Diga, eu rejeito todo tipo de crenças negativas, tudo que não tem nada a ver com Deus, eu rejeito agora. Eu me arrependo dos meus pecados. Em nome de Jesus, liberta-me, Senhor, para que eu possa viver propósitos. Em nome de Jesus, desamarra minha mente. Eu quero estar livre do controle do diabo. Em nome de Jesus, ativa a autoridade em mim. Em nome de Jesus, eu quero estar verdadeiramente livre pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Todos os demônios perseguidores nesta noite sejam amarrados. Jesus, liberta-me. Jesus, liberta-me. Jesus, liberta-me. Em nome de Jesus. Escuta. Esses demônios que sempre manifestaram-se nos seus sonhos, eles têm um caminho, uma porta. E estas portas precisam ser fechadas. Estava a conversar com uma menina, perturbada nas noites, não dormia, sonhava ser violentada com demônios. Veio para o aconselhamento, desesperada, e disse que estava cansada de ter esses sonhos. Eu fiz uma pergunta: você ora? Disse que sim, eu oro. Você lê a Bíblia? Diz, eu leio a Bíblia. Você frequenta todos os cultos? Eu frequento. Eu disse, pronto, eu não sei o que está acontecendo. Como é que esses demônios conseguem entrar? O Espírito Santo disse o seguinte para mim: pergunta a ela com quem vive. Eu perguntei a ela, com quem vive, menina? Ela baixou a cabeça. Parecer que estava acordada. Olha só o que demônios fazem. Prende a sua mente com tanta inocência para você não descobrir as causas do problema para ser liberto. O diabo não quer que você descubra causas, não quer. Ela parecia que estava acordada. Perguntei, com quem você vive? Baixou a cabeça, começou a chorar. Eu estou a viver com um rapaz. Quem é esse rapaz? Colega de escola. Os seus pais conhecem? Não. Meu pai e minha mãe não conhecem o rapaz. Eu vivo com ele, ele é meu namorado. Disse, menina, você está a viver no pecado. Agora já sei porque que o diabo ainda consegue entrar na sua vida. Igreja, tanta inocência que as pessoas têm. O diabo trabalha com a mente. É como se estivesse a colocar uma fechadura na sua mente, para você não saber realmente o que está errado. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa que é a verdade de Deus. Se um dia você tiver a graça de descobrir as causas dos seus problemas, você jamais viverá o que você está a viver. Ela começou a chorar. Eu disse, olha, agora já sei qual é a porta que o diabo está entrando. Se você está fornicando, isso é fornicação. Fornicação é pecado, essa é a primeira coisa. Segundo, você quebrou a honra dos seus pais. Como é que você consegue viver com um rapaz, colega da escola? Seus pais não sabem nada disso. Agora, eu perguntei para você, você lê a Bíblia? Você diz sim. Aí eu pergunto, que Bíblia você está a ler? Está a ver tanta inocência que as pessoas têm? Problemas têm causa, queridos irmãos. As crenças e o elo de ligação entre as pessoas e as trevas. Ela tinha uma crença errada. Qual era essa crença? Fingir ser cristão.
Fingir ser cristão é uma crença. É uma crença, é uma mentira, é uma crença. Está a fingir ser cristão. Por que essa pessoa não levou a sério a sua vida cristã? Porque tinha uma crença errada. Fingir ser cristão. Essa pessoa que finge ser cristão já tem uma crença. Isso é uma crença errada. E o diabo usou isso como porta de entrada. Sabe o que eu disse para ela? Sem você se arrepender, esses demônios não vão largar você. Os seus pecados são alimentos, comida para esses demônios. Ela começou a chorar. Eu disse, vai, renuncia a esse tipo de relacionamento. Porque nem relacionamento, não é? Perguntei, o rapaz alguma vez prometeu casar você? Não. O que você está fazendo? Você está a fornicar. Isso é imoralidade. Chama-se imoralidade sexual. Isso é pecado. Como é que você não tem consciência sobre o pecado? Eu disse, olha, a única forma de ajudar a você é passar a verdade para você. Mas quem tem decisões para viver esta verdade é você. É por isso, olha, uma pessoa que diz para você, eu oro muito, eu leio a Bíblia, frequento todos os cultos, mas estou cansado de viver o que estou a viver. Eu ia pensar o seguinte, Deus, o que se passa? Se essa pessoa é tão fiel diante de ti, por que está a sofrer assim? Deus disse assim, pergunta a ela com quem vive. Ei, sabe, o meu coração ficou quebrantado. Eu disse, isso é uma lição muito grande na vida. É um aprendizado. Possivelmente que muita gente está a viver as mesmas crenças, o mesmo fingimento como crença. Estão a acreditar nisto, mas por causa da falta da verdade, as portas estão abertas. O diabo está a criar interferências. Deus abençoe vocês. Vão para casa. Amanhã, grande noite de oração. Por favor, levem assunto de amanhã para depois de amanhã. Faça o que eu disse. Escreva os seus problemas, o que você deve rejeitar. Escreva problemas que são comuns na família. Escreva o que você deve renunciar. Amanhã é o grande dia de libertação. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom, shalom.